Meus amigos e minhas amigas, a situação dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli está ficando cada vez mais difícil lá no STF. Eles estão com esse envolvimento nesse escândalo do Banco Master e a mídia realmente resolveu agora falar, né, apontar aí as irregularidades dos ministros. Então nós estamos tendo aí muita gente batendo em cima dos ministros, né, mostrando nas reportagens aí as irregularidades que eles cometem e com isso a situação deles vai ficando cada vez mais complicada, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, tanto lá na Globo News como na UOL, o pessoal descendo a lenha aí nos ministros do STF e também a própria Globo fez uma reportagem no Jornal Nacional agora, né, recente, já tinha feito outras, mas agora saiu mais uma mostrando que o Alexandre de Moraes viajou em aviões que pertenciam a empresas do Daniel Vorcaro e do Zetel, né, o cunhado lá do Daniel Vorcaro. Então, você vê que todo mundo, todas as mídias agora estão detonando, estão partindo para cima dos ministros do STF e do próprio STF, né? Antes, o quem eles tanto defendiam, né, porque queriam a condenação do Bolsonaro, agora tanto atacam porque já não importa mais, já não tem mais ninguém para condenar, então eles não precisam ficar puxando o saco dos ministros para conseguirem mais o que querem, né? Na verdade, talvez, muito provavelmente, eles já sabiam que os ministros estavam cometendo irregularidades faz tempo, inclusive esse processo das fake news aí é um exemplo, né? Eles mesmos vão comentar aí que esse processo tem que acabar urgentemente, porque é um absurdo jurídico, né, esse processo, e a coisa vai se complicando cada vez mais, né, pessoal? Então eu vou mostrar aqui para vocês, né, três cortes que eu fiz aqui, lá da Globo News, da UOL e o jornal da Globo, né, o Jornal Nacional, onde saiu a reportagem. Então é isso aí, pessoal. Só não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações, beleza? Vamos lá então, pessoal, assistir aqui, tá? Sensacional esse conteúdo, fica até o final que vale a pena. O ministro Fachin, né, dizer em alto e bom som que juiz pode errar e que tem que pagar pelos seus erros e que a imprensa e a opinião pública fazem bem de criticar, né? Como se os ministros do Supremo e juízes em geral fossem meros seres humanos, como todos nós, né? Veja, que essa fala gere descontentamento de outros ministros apenas nos dá uma amostra da força do espírito de corpo, do corporativismo do Supremo. Um corporativismo que, neste momento, é um ato de violência contra o Brasil, porque tem sido usado para acobertar e para blindar, inclusive, investigações para saber se os ministros estão ou não estão seguindo a lei. Eu também acredito que em algum momento a gente vai ver uma aprovação de um código de ética, seguindo a lógica do Fachin, ou a gente se autolimita ou o limite virá de fora. Tem que haver um código de ética, é claro, para dizer que tipo de relação pode ou não pode um ministro do Supremo ter com empresas, que tipo de evento e de remuneração ele pode ou não pode ter fora do Supremo quando ele for participar de congressos, eventos e coisas assim. Tudo isso tem que ser regrado, ainda que seja uma regra que não terá uma instância externa com capacidade de punir. Mas mesmo assim, só de existir, ela já vai criando uma cultura ali que, quem sabe, vai ajudando uma certa reforma de algumas práticas comuns hoje em dia no Supremo. Só que eu também não penso que a essa altura um código de ética seja suficiente para o tipo de mudança que a gente e de limitação, autolimitação que a gente precisaria ver do Supremo. Porque agora o passo que a gente está nessa história é muito posterior. A gente está precisando, por um lado, 2 pontos centrais. Primeiro, o fim do inquérito das fake news. Há todo um debate polêmico, controverso, sobre se lá atrás foi justificado ou não, dado a situação com relação à PGR, se ele foi ou não foi importante no combate à trama golpista, e são outras discussões sobre o passado. O fato é que agora, este inquérito de ofício das fake news já foi utilizado para tentar calar críticas ao Supremo na imprensa. Então o fato dele ser pervertido nessa magnitude já mostra que a data de validade dele, se é que tinha antes, definitivamente acabou, ele precisa ser terminado. É um primeiro ato de limitação. Mas o segundo, há suspeitas relevantes sobre a conduta de 2 ministros do Supremo, o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, assim como qualquer outro cidadão desta República, seja político, não político, juiz, não juiz, empresário, cidadão comum, precisa ser investigado. E não é um código de ética tratando de situações ideais que vai lidar e que vai resolver isso, não. O editorial do jornal Folha de São Paulo de hoje é muito forte e duro em relação ao Supremo Tribunal Federal. República do Supremo que pode tudo, né? O editorial diz que, começa dizendo assim, ó, para o ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo, para os demais cidadãos, a lei, né? Tal como amplamente interpretada por um ministro do Supremo. Cristaliza-se no Brasil um regime anômalo de prevalência de 10 indivíduos sobre o restante da sociedade. É um editorial duro, firme em relação à postura do Supremo como um todo, e ele, inclusive, termina dizendo... Abre aspas aqui o editorial da Folha. É inevitável que caminhe no Congresso uma reforma para recolocar o Supremo Tribunal Federal em seu lugar constitucional. Queria te ouvir, Mairovich.
Bom, Fabiola, desde criança, desde jovem, quando eu comecei a aprender a ler os jornais diariamente, o meu pai me ensinava, olha, quando na capa do jornal tem um editorial, quer dizer, sai da página 2 e entra na capa, isso é muito importante. Então, a Folha de São Paulo sai da página 2 do editorial e vai para a capa. Isso é importante porque é tudo que a gente está vendo. Nós estávamos falando há pouco sobre o Gonê, que não cumpre o seu papel na República, no sistema de freios e contrapesos. E os escândalos aparecem a todo momento. Veja, pegando uma carona no que disse o Josias com relação ao Toffoli. A JIF, que tinha como advogada a esposa do Dias Toffoli, o escritório da esposa dele, que ela é associada, a JIF, o que ela fez? Ela peticionou para levantar, apesar do acordo de leniência, onde confessou todos os golpes que deu, todos os ilícitos que fez, ela peticiona ao Toffoli para levantar 1 bilhão e algumas coisas, mas 1 bilhão, 1 bi. E o Toffoli deferiu. Passado alguns dias, o advogado da JIF faz o quê? Agora o advogado faz o quê? Recebe um dinheiro da JIF, pega esse dinheiro e compra parte do Taiaiá. Percebe como as coisas casam? Como fica aí o mau cheiro? O Toffoli não tem mais condição nenhuma. Mas o que o Gonê faz? O Gonê é o responsável. Ele é o fiscal do cumprimento da lei, ele é defensor da Constituição e é o representante da sociedade. O que ele faz? O que ele faz com relação ao Moraes, esse escândalo da esposa, que reflete nele, agora essas viagens com táxi aéreo, o que ele faz? Nada, não está fazendo nada. Isso está transformando o Supremo não só não como mais parte da República, mas como parte de uma monarquia absoluta. Lá estão os reis, os 11 reis, agora 10, já mais um. 11 reis. E atuam não mais de acordo com a lei, não tem mais transparência, não tem mais nada. Atuam até com um inquérito que não acaba nunca. Fabiola, eu gosto de mostrar as coisas. Está aqui um Código de Processo Penal. Sabe o que está escrito no artigo 11 do Código de Processo Penal? Eu vou falar sobre o inquérito da fake news, que o inquérito tem que estar concluído no prazo de 30 dias. E tem aqui uma ressalva no parágrafo 3º. Caso de difícil elucidação, se pode prorrogar. Ora, se prorroga, mas não por prazo indeterminado. Esse inquérito virou o quê? Um inquérito que apura tudo. Vão aparecendo coisas e vai tudo para esse inquérito. É uma reserva esse inquérito para quê? Para pressões que o Moraes faz. Não estou dizendo que só não tem ilicitudes, nada disso. Ele só usa para pressionar, e a sua atuação tem se mostrado, muitas vezes, arbitrárias. Ele já fez censura, ele já decreta prisões. Então, isso é muito grave, e isso que eu estou falando é esse editorial que está na capa. Quando o editorial está na capa, a coisa é muito séria. E isso é o que a gente está vendo o tempo inteiro. E quem é que breca o Supremo? Quem poderia brecar? É o fiscal do cumprimento da lei. Que representa os cidadãos, ou seja, o Procurador-Geral da República. E nada se faz. O Senado não faz e o Conselho Superior do Ministério Público também não faz absolutamente nada, e ele poderia fazer, tendo em vista essas omissões do Gonê. Não estou falando do Conselho Nacional, estou falando do Conselho Superior do Ministério Público. Documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo indicam que o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes, usaram aviões de uma empresa do dono do Banco Master. Daniel Vorcaro é investigado por crimes financeiros. Segundo a reportagem, os voos foram identificados a partir dos cruzamentos de 3 bancos de dados. O primeiro é o da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e contém os nomes de todas as pessoas que foram registradas nas listas de embarque do terminal executivo do aeroporto de Brasília. O segundo é o registro do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado ao Comando da Aeronáutica. O terceiro foi uma consulta aos donos das aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro, mantido pela ANAC. Os dados indicam que dos 8 voos identificados, 7 foram em aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo da qual Daniel Vorcaro era sócio através do fundo patrimonial Blue. A única exceção, afirma a matéria, é um voo realizado em agosto de 2025, em que foi utilizado um Falcon 2000 que pertence à empresa FSW-SPE, que não tem autorização para táxi aéreo. Segundo o jornal, o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, é um dos donos da aeronave. Ainda segundo a reportagem, as viagens ocorreram entre maio e outubro de 2025.
Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirmou que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. O escritório Bassi de Moraes afirmou que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que entre os que já foram em algum momento contratados está o da empresa Prime Aviation. Disse ainda que em nenhum dos voos em aeronaves da Prime Aviation em que viajaram integrantes do escritório, no entanto, estiveram presentes Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. Além disso, afirma a nota, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. No ano passado, o jornal O Globo revelou que o escritório de advocacia de Viviane Bassi tinha um contrato com o Banco Master no valor de mais de 3,5 milhões de reais por mês, por um período de 3 anos, o que totalizaria 129 milhões de reais. Na nota divulgada ontem, o escritório Bassi de Moraes afirmou também que nenhum de seus advogados conhece Fabiano Zettel e que nenhum integrante do escritório jamais viajou em aviões de Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. A empresa de táxi aéreo informou que Daniel Vorcaro foi sócio da Prime no período de setembro de 2021 a setembro de 2025 e que Vorcaro não é mais acionista da empresa. Aí, pessoal, vocês viram então, né? A Globo News, o UOL, todo mundo detonando aí os ministros Alexandre de Moraes. Que situação que tá ficando, né? Insustentável. Esses caras já deviam ter saído faz tempo, né? Já deviam ter. Não é possível que no Brasil não tenha um modo, né, de se fiscalizar os juízes do STF, né? Ninguém pode fazer nada. O Senado vendido aí com esse Alcolumbre, né? Que parece que tá mais cheio de conchavo com os ministros do STF do que qualquer outro, né? Tá ali extremamente ligado aos ministros do STF e puxando o saco porque deve ter rabo preso, então deve morrer de medo de que se ele fizer alguma coisa, os ministros possam ir para cima dele. Então, é isso que tá pegando, né? Nós precisamos de gente que, lá no Senado, principalmente, de gente limpa, que não tenha medo de enfrentar esse pessoal, né? Que esteja com ficha limpa, que não tenha nada na justiça, não tenha problemas na justiça, e possa pedir o impeachment de ministro do STF sem medo, né? Ir a favor do impeachment e pedir o impeachment sem medo de que haja, né, de que descubram qualquer coisa sobre eles, né? Porque esse é o grande medo aí dos senadores que estão lá atualmente e que não fazem nada para derrubar esses ministros, né? Tá mais do que na hora de ministros do STF caírem, né? Esses dois aí, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, simplesmente não tem mais a menor condição de permanecer, né? Com que moral esses caras vão julgar alguém depois de todo esse envolvimento nesse escândalo? Não tem como, né? Bom, pessoal, é isso aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!